O Rio de Janeiro vive hoje uma das situações políticas mais incomuns do país. O estado está, ao mesmo tempo, sem governador eleito, sem vice-governador, sem presidente da Assembleia Legislativa e com uma discussão no Supremo sobre quem deve escolher o próximo governador, os deputados ou a população. Se você quer entender os bastidores da política brasileira, de tudo que acontece no nosso dia a dia, com contexto, com explicação clara, já se inscreve aqui no meu canal, eu estou aqui para te ajudar a entender todos esses assuntos difíceis do nosso noticiário com uma informação clara, transparente e, o principal, sem viés. E se você está achando tudo isso muito confuso, calma, porque realmente é um caso muito complexo, mas eu vou te explicar de uma forma simples. O que aconteceu? Por que tudo isso virou uma disputa judicial, no Supremo Tribunal Federal? E o que pode acontecer agora? Então fica aqui comigo. Vamos começar pelo começo. O governador Cláudio Castro teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Por quê? Por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, nas últimas eleições. Essa acusação é de que estruturas do governo teriam sido usadas para favorecer a campanha à reeleição. Ele já era governador, ele tentou se aproveitar. Entre os pontos investigados está a criação de mais de 20 mil vagas em fundações e institutos estaduais, por exemplo, CEPERJ e UERJ, e essas vagas elas teriam sido usadas como base política, como cabos eleitorais. Quando isso acontece, qual é o caminho natural? O vice assumir. Só que no Rio isso não aconteceu, porque o vice-governador, Thiago Pampolha, deixou o cargo há quase um ano para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, nisso o Rio ficou sem governador e sem vice ao mesmo tempo. Primeiro sem vice, depois sem governador. Quando isso acontece, existe uma linha sucessória. Aliás, o nome disso é dupla vacância, tá? Nome difícil. Quem assume interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa. Mas o Rio também ficou sem essa alternativa. Então, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, ele foi preso em uma investigação sobre suspeita de interferência em apurações contra o Comando Vermelho. E depois ele foi afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, menos um na linha sucessória, menos o terceiro. Essa situação, então, ela levou o comando provisório para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto. No final das contas, hoje o Rio de Janeiro está sob um governo interino do Judiciário. Isso já mostra como a situação é absolutamente inédita, inusitada, fora do comum. Agora vem a pergunta principal, gente, que está no Supremo Tribunal Federal. Quem deve escolher o próximo governador? Existem basicamente duas alternativas. A primeira é a eleição indireta, ou seja, os deputados estaduais escolhem o próximo governador. E a segunda opção é a eleição direta, ou seja, a população vota novamente. Então a Assembleia Legislativa do Rio aprovou há poucos dias regras prevendo eleição indireta. Por que será, né? Mas aí o PSD foi ao Supremo Tribunal Federal questionar isso. E o argumento deles é simples. Eles dizem que o Supremo já teve um entendimento em outros casos de que, quando ainda falta tempo considerável para a eleição, nesse caso a gente está falando de mais de 6 meses, o mais adequado é a eleição direta, ou seja, que o eleitor deve decidir. E é exatamente isso então que o Supremo vai ter que definir nos próximos dias. Essa decisão meio que já começou. Na última sexta-feira, o ministro Cristiano Zanin tomou uma decisão importante nesse sentido. Ele suspendeu qualquer eleição indireta até que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise o caso. Então, na prática, nada vai acontecer até o Supremo decidir. Ele também determinou que o julgamento seja presencial, reiniciando essa análise, porque existe divergência entre o entendimento dos ministros. Alguns já sinalizaram que preferem a eleição direta, mas ainda não há uma decisão final. Essa situação ela realmente chama a atenção por alguns motivos. Primeiro deles, pela complexidade jurídica, são decisões da Justiça Eleitoral, são regras estaduais, e agora vem com a palavra final do Supremo Tribunal Federal. O segundo, pela raridade, é muito incomum um estado ficar sem governador e sem vice ao mesmo tempo. E aí o terceiro, pelo peso do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, gente, de um dos principais estados do país,
É um estado que enfrenta gravíssimos problemas em nível financeiro, fiscal, problemas complexos de segurança pública. É um estado onde investigações já mostraram a infiltração do crime organizado em diferentes esferas, em diferentes estruturas de poder. É um estado que precisa de estabilidade política e precisa de uma gestão eficiente com urgência. Agora, existem basicamente, então, esses dois caminhos principais. O STF pode decidir que a eleição deve ser indireta, e aí os deputados precisam se reunir e escolher o novo governador, ou pode decidir pela eleição direta e o eleitor vai ter que ir à rua, às urnas, vai ter que votar. Por enquanto, o que existe é esse governo interino, um governo provisório, aguardando essa definição, mas essa expectativa por uma definição rápida, que eu acabei de falar, ela não existe só por causa da estabilidade administrativa. Para a população, para nós, o que importa é de fato ter um governo definido, que diga quais são os próximos passos, o que quer fazer, quais são as prioridades, mas para os políticos o que está em jogo é o poder, o que está em jogo é quem vai controlar o Rio até 2026. É quase um ano. Quem vai ter a máquina do Estado nas mãos? Quem vai ganhar visibilidade política? E, claro, quem vai chegar mais forte na próxima eleição, que está chegando cada vez mais perto. Se a eleição for indireta, quem decide, como eu disse, são os deputados da LERJ. Isso aí pode favorecer grupos políticos que já têm base dentro da Assembleia. Grupos organizados, unidos, principalmente aliados do ex-governador Cláudio Castro, um governador de direita, ex-governador, que mantém influência entre parlamentares mesmo fora do cargo. Entre os nomes ligados a esse grupo aparece o do deputado Douglas Ruas, do PL, que é um possível nome então para um mandato tampão. Se a eleição for direta, o jogo muda completamente. Aí entram nomes com força eleitoral fora da LERJ, com a população. Quem decide vai ser a população, né? Como, por exemplo, quem? Prefeito do Rio, Eduardo Paes, que aparece como um dos nomes fortes no tabuleiro político do Estado. Por isso, essa não é uma discussão que fica apenas no âmbito jurídico, é uma disputa, de fato, entre grupos políticos que querem definir quem vai controlar o governo do Rio de Janeiro até 2026. Governar, mesmo que por pouco tempo, principalmente num estado como o Rio, significa ganhar visibilidade, ganhar poder de articulação, significa controlar a máquina pública, a máquina administrativa, e quem chegar mais forte na eleição seguinte já está vencendo muito, chegando muito além. Agora, então, o que o Rio aguarda é uma resposta clara, o Rio e todos nós. Quem vai escolher o próximo governador, antes mesmo de quem vai ser o próximo governador? Quem vai escolher são os deputados ou os eleitores? Assim que essa decisão sair, ela vai redesenhar completamente o cenário político do Estado e tudo pode mudar dependendo dessa decisão. A partir dessa decisão, a gente vai entender como será, como estará o Rio nas eleições de 2026. Gostaram do vídeo? Deu para entender direitinho o que está em jogo, uma situação super complexa? Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui no vídeo, se inscrevam, curtam, mandem mensagem, me procurem nas redes sociais. Eu vou adorar saber a percepção de vocês. E me aguardem no próximo vídeo. Espero que não seja uma situação tão complicada de explicar, mas eu estarei aqui para isso. Tchau!